Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando esse vídeo chegar aí até você, espero que te encontre bem. Eu sou o Reverendo Diego e junto com a Letícia a gente tem aqui revezado, partilhado as aulas da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes, da UPA, aqui da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Uma alegria estarmos juntos, continuando aí a nossa viagem pela história da redenção, refletindo sobre os livros de sabedoria da Bíblia, pensando sobre a vida que vale a pena. Na semana passada, se você não assistiu, vai lá na nossa playlist ali no YouTube. A Letícia começou a falar com a gente sobre o livro de Eclesiastes. Que livro é esse? Tantas vezes enigmático, com algumas expressões, algumas frases que a gente não entende muito bem. Parece que o autor bíblico ali, que é considerado, né? Tudo indica que foi ele, foi o Salomão, o filho do rei Davi. A Letícia vai falar sobre isso também. A gente vê logo ali nos primeiros capítulos do livro do Eclesiastes. Parece que ele estava meio de mau humor quando ele escreveu, meio triste com a vida, meio na bad, né? Como a gente diria hoje. E aí quando a gente vai assim investigando o livro, entendendo o livro, abrindo o texto, lendo, refletindo, a gente percebe que não é bem assim. Como a Letícia colocou muito bem na semana passada, ele é um autor, o livro do Eclesiastes é um livro que assim, não doura a pílula, nós diríamos hoje também. Como assim, Diego? Não doura a pílula. Ele não passa pano para as dificuldades da vida, não é, para o sofrimento, para a falta de sentido, não é, para o tédio, para as dificuldades que a gente tantas vezes lida ao longo da vida e que não consegue compreender muito bem. Então o Eclesiastes, ele reflete sobre isso. Ele pensa sobre isso. Ele não, deixa para lá, isso aí vai me desgastar muito, vai me dar muito trabalho, eu não quero saber disso não. Não, não. Ele encara isso, né? E aí a gente tem assim um dos textos mais ricos, mais belos da palavra de Deus e muitas vezes pouco compreendido, até mesmo pouco visitado, pouco lido, não é? Não é o tipo de texto que a gente escuta muitas vezes, não é? Seja no estudo bíblico, seja na caminhada da igreja, não é? E é um texto maravilhoso, riquíssimo, cheio de lições para a nossa vida e hoje a gente vai assim continuar nessa caminhada. A Letícia refletiu na aula passada, principalmente, digamos assim, não é, sobre três expressões ou três palavras, conjuntos de palavras que o livro do Eclesiastes vai usar ao longo de todos os seus 12 capítulos, não é? Ele vai falar de vaidade, que a gente pode chamar assim de o refrão do livro, não é? A ideia que vai perpassar todo o livro. Ele vai falar de correr atrás do vento. O que é isso, né? Correr atrás do vento. E ele vai falar também de debaixo do sol, né? Então qual é a ideia? Como, mais uma vez, citando a Letícia, ela resumiu de forma extraordinária na aula passada. Quando ele fala de vaidade, ele não está dizendo da nossa roupa, da maquiagem, que principalmente as mulheres usam, claro, do cabelo, dos olhos, de uma cirurgia plástica. Não, uma preocupação estética, né? Uma preocupação com a beleza. Não, não. Quando ele chama de vaidade, a palavra hebraica, e depois, né, na tradução grega e para o português e tal, traz a ideia de algo que é passageiro, de algo que é efêmero, de algo que a gente vê agora e daqui a pouco passa, né? Literalmente essa palavra no hebraico para vaidade significa sopro, né? Um hálito, um vapor, sabe? A água quente, você vê o vapor saindo e depois o vapor desaparece, né? O que ele está dizendo? A vida é isso. A vida é isso, é como um sopro, é como um vapor, né? A vida da gente está aqui e daqui a pouco não está mais, né? Ele vai falar sobre isso. Debaixo do sol é aqui o nosso mundo, é o que a gente vive aqui. É a realidade da gente, a nossa casa, a nossa família, os estudos, o trabalho, os amigos, é debaixo, tudo isso a gente vive debaixo do sol, nessa terra. E correr atrás do vento é algo que é inútil, né? Adianta você correr atrás, você vai pegar o vento? Ninguém vai pegar o vento.
Então, assim, correr atrás do vento é algo inútil. E aí ele vai chamar a nossa atenção para tanta coisa que a gente faz muitas vezes ao longo da nossa vida, que é literalmente correr atrás do vento. Vamos pensar então um pouco sobre isso, a partir desse toque que a Letícia já deu para a gente na semana passada, no nosso texto. Né? A gente vai falar de Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 26. Então eu recomendo fortemente, né, que você dê um pause aí no vídeo agora e leia esse texto se você já não tiver lido. A gente tem chamado, né, proposto que você faça a leitura dos textos. Já passamos por Jó, passamos pelo livro de Salmos, passamos pelos Provérbios, estamos no Eclesiastes aí caminhando para o final das nossas lições a respeito dos livros de sabedoria. Então, se você não leu ainda, dá um pause aí, lê aí Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 26, beleza? Vou te dar aí 2 segundos, você dá um pause. Voltou? Leu o texto? Então, o que ele está falando aí? Ele vai falar aí nesse texto sobre, assim, debaixo do vento, né? A inutilidade, a futilidade, o desperdício que pode ser a gente gastar a nossa vida, né, em busca de sentido, ou melhor dizendo, de encontrar sentido em coisas que são boas em si mesmas, mas que não podem dar o sentido, dar a alegria, dar o retorno que a gente espera. Elas são insuficientes. Ele vai falar de quê? Ele vai falar do trabalho, ele vai falar de conhecimento, de sabedoria, ele vai falar de riqueza, ele vai falar de prazer, de alegria, de riso, de entretenimento. Olha isso, né? Interessante, um livro antiquíssimo aí de 3.000 anos atrás, falar sobre entretenimento, né? O que é isso? Uma coisa tão moderna, né, pra gente, mas o autor bíblico já tem essa perspectiva. É impressionante, né? E aí, a reflexão que ele propõe é a seguinte: será que vale a pena a gente buscar sentido real, verdadeiro, para a nossa vida nessas coisas, nessas realidades? Aí dá um pulinho agora, você que acabou de ler, volta lá no finalzinho do texto que eu propus aí que a gente lesse, no capítulo 2, versículos 24 a 26. A gente vai ler ele agora e vai ler ele de novo no final da aula. Ele fala assim, ó: nada há melhor para o homem do que... Para o homem, lembrando, né, gente? É para todo mundo, é o ser humano. Do que comer, beber e fazer que a sua alma goze, desfrute o bem do seu trabalho. No entanto, diz ele, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Ele está dizendo para a gente que assim, a vida é feita, Deus fez a nossa vida cheia de realidades maravilhosas para a gente desfrutar, para a gente utilizar, para a gente usufruir. Né? A questão é utilizar, usufruir, desfrutar, claro, de acordo com a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele sabe o caminho correto, Ele tem um mapa, o GPS daquilo que vale a pena para a gente, porque a gente pode muito facilmente se perder nessas realidades que Deus nos deu para o nosso bem e, como diz o meme antigo, né, para a nossa alegria. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? É exatamente o foco da nossa lição hoje. Então a gente vai saber, né, vai lembrar hoje que Deus, é Ele que dá sentido para a nossa vida, é nele que as coisas que a gente recebeu dele fazem sentido real, verdadeiro. A gente vai refletir um pouco sobre a nossa disposição de compreender e de abraçar isso, não é? E reconhecer
que, como diz lá o livro de Tiago, a carta de Tiago, assim, amar o mundo, os prazeres que o nosso mundo oferece, o entretenimento, a alegria que o mundo oferece, afastados de Deus, não é definitivamente um bom caminho. Pelo contrário, pode sim ser um caminho de muito sofrimento, e não apenas para a gente, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. A gente vai orar agora então, para poder entrar efetivamente na temática da nossa aula, beleza? Senhor, obrigado por estarmos aqui, por estarmos juntos e porque estamos fazendo isso em torno da tua palavra. É o nosso desejo que fales ao nosso coração, que nos ensines, Pai, como desfrutar de tanta coisa boa que o Senhor fez para nós, de acordo com a tua vontade, que sempre, Pai, é boa, perfeita e agradável. Ensina a gente, Senhor, por misericórdia. É a nossa oração, agradecidos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Beleza? Vamos lá então. Primeiro, eu quero fazer aqui uma citação, um lembrete, né? E eu recomendo fortemente, desculpa, eu não vi nem a classificação etária, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui rapidamente, né? 12 anos, né? De que você está falando, Diego? Né? Eu estou falando de um filme de 1989 que se chama A Sociedade dos Poetas Mortos. A Sociedade dos Poetas Mortos. É com aquele do Doutor da Alegria, me fugiu agora, do Pat Adams, né? O Robin Williams, né? É o Robin Williams o enredo do filme é o seguinte, não vou dar spoiler, calma. Né? É uma escola, se passa numa escola dessas bem tradicionais, que o pessoal usa aquele terno e tal, não é? Todo mundo super bem vestido. Se eu não me engano, é uma escola exclusivamente só para rapazes, que ainda hoje existe na escola só para meninas, só para rapazes, e que chega um professor novo de literatura inglesa, né? O filme, se eu não me engano, se passa nos Estados Unidos. Né? E aí, acontecem várias coisas e tal, mas tem uma frase que marca o filme, né? E que ele é muito lembrado por conta disso, e por isso eu estou lembrando dele aqui agora também, que é Carpe Diem. Né? Carpe Diem, não sei se você já ouviu falar. Né? Carpe Diem é literalmente aproveite o dia. Né? A ideia que o filme vai trazer, e aí você vai ter que ver o filme para saber como que ele traz isso, né? É aproveite a vida, aproveite o tempo que você tem, né? Aproveite as suas capacidades, aproveite a beleza da realidade, aproveite a sua família, aproveite, por quê? Porque a vida passa. Né? E nada pode estar mais conectado e pode traduzir, né, assim, o Carpe Diem na sua melhor essência, que é aproveitar a vida, não é, do que o autor do livro do Eclesiastes faz aqui. É espetacular. É espetacular um chamado para a gente reparar aquilo que vale a pena na nossa vida e que a gente precisa desfrutar. Então, assim, já desmistificando alguma coisa, longe de ser um livro assim pessimista, né, pesado, o autor do Eclesiastes está chamando a gente à reflexão e à valorização da vida e daquilo que a gente tem. Né? Ou seja, primeiro a gente precisa pensar no seguinte, né? O que faz a gente feliz? Se você parar agora para pensar, der um pause aí no vídeo e pensar assim, puxa, o que me faz feliz? O que eu gosto de fazer? Não é? O que me dá tranquilidade, me dá paz, me dá alegria? Por exemplo, você pode dizer que você gosta de se divertir, de assistir filme, de jogar videogame, de sair com os amigos, de passear, não é? Por exemplo, pode ser que você fica muito feliz quando as pessoas gostam de você, quando as pessoas ouvem você, quando elas se importam com você, quando o seu vídeo lá no TikTok, no Instagram, a sua conversa, lá, o seu post no Facebook, né? Quase ninguém está usando o Facebook agora, né? Enfim, viraliza, aí isso traz para você felicidade, né? Será, gente? E aí a pergunta que fica é a seguinte: o que Deus tem a ver com essas realidades que trazem para a gente felicidade? Onde que está Deus? Essa que é a ideia do Eclesiastes. Né? Porque como a gente já leu lá no capítulo 2, nos versículos 24 a 26,
e a gente vai voltar no final da aula, a questão é fazer, desfrutar, viver tudo isso de acordo com a vontade de Deus. Porque pode ser, e a gente é muito tentado a buscar essas coisas que nos alegram, que faz com que a gente aproveite o dia, né? Que a gente desfrute afastado de Deus. E aí é que está o problema. Aí é que dá ruim, não é? Como a gente diz hoje em dia. Aí ele começa falando, olha aí a partir do capítulo 1, versículo 12, um primeiro caminho, né? Vamos pensar aqui em alguns caminhos, algumas coisas que nos são propostas como fonte de alegria e de felicidade. A primeira é a busca pelo conhecimento. Ele fala aí no versículo 13 que ele aplicou o coração dele a esquadrinhar, a informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Veja, né, a busca dele, aí no capítulo 1, no versículo 13, é uma busca séria, uma busca assim decidida, sistematizada, né? Ele literalmente correu atrás do conhecimento. Deixa eu conectar aqui o cabo, senão vai desligar o celular. Não pode, não pode, não pode. Beleza. Eu nem ia desligar, mas enfim, eu botei o cabo aqui e não tinha conectado. Beleza, vamos lá. Né? Ele se dedica assim, intencionalmente a buscar compreender, conhecer. Não é? Ele vai de forma diligente em busca de sabedoria. Ô Diego, sabedoria não é boa? Não é bom a gente ter conhecimento? É claro que é bom, é óbvio que é bom, é maravilhoso, é espetacular. A questão é, o que eu quero com esse conhecimento que eu estou buscando adquirir? Esse é o ponto. Porque se eu quero buscar o conhecimento pelo conhecimento, apenas para saber, apenas para conhecer, e faço isso afastado de Deus, a tentação para eu me tornar uma pessoa vaidosa, arrogante, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que se acha autossuficiente, ou seja, que não depende, que não precisa de ninguém, não porque eu sou muito sábio, porque tá aqui, ó, os meus títulos, olha, eu sou doutor, sou pós-doutor, sou isso, sou aquilo. Mais uma vez, gente, tá? Nada contra, pelo contrário, ser doutor, pós-doutor, não, pelo contrário, busque isso, dedique-se a isso, conheça, leia, compreenda, investigue. Né? A questão é a gente fazer isso diante de Deus. Esse é o moto da gente aqui. Porque ele vai falar nos versículos 13 e 14. Quando a gente faz isso afastado de Deus, isso pode se tornar fonte de aflição, fonte de vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, é inútil. Puxa, eu sei coisa pra caramba, bastante coisa. E para que isso me serve? Para nada, porque eu não consigo aplicar esse conhecimento na minha vida. Né? Além do que ele vai dizer no versículo 18, na muita sabedoria há muito enfado. Cansaço. Oh, meu Deus, né? Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Por que ele está falando isso? Por quê? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Né? A gente não fica triste e não fica com raiva quando a gente olha para o mundo da gente e vê tanta miséria, tanta injustiça, tanta maldade, fome, desemprego. Isso gera angústia na gente. É disso que ele está falando. Conhecer, saber disso, saber que assim, a gente está no nosso quarto, na nossa casa, na nossa cama. Se tiver calor, a gente liga o ar-condicionado e tal. E saber que nem todo mundo tem acesso a isso. Isso gera uma tristeza no nosso coração. Ainda mais quando a gente está desconsiderando Deus da história. Agora, quando a gente faz isso, sabe disso, considera isso diante de Deus, a gente lembra, por exemplo, que Deus ele está envolvido no mundo. Ele chama a gente a se envolver no mundo e, de alguma maneira, lutar pela justiça, lutar pela igualdade. Né? E além de tudo isso, a gente se lembra que ele deu o filho dele para morrer na cruz, para redimir, para transformar, para mudar essa realidade. Então assim, Deus não está alheio. Então assim, conhecer essas coisas diante de Deus vai fazer toda a diferença na minha caminhada. Então eu insisto, né?
Como que a gente tem buscado o conhecimento? Né? O conhecimento não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Agora, afastado de Deus, ele pode ser fonte de tristeza para a gente. Em segundo lugar, a gente vê que ele vai buscar, a partir dos versículos 1 a 11, ele vai destacar uma busca que a gente pode sintetizar assim, uma busca pelo prazer, uma busca pela satisfação, uma busca pela alegria, né, pelo riso, né? Você vai ver ele discorrendo sobre isso dos versículos 1 a 11, perdão, de 1 a 11 do capítulo 2. Ele vai dizer no versículo 1, diz comigo, né? Eu falei comigo mesmo, eu resolvi, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Era uma coisa que eu percebi na minha busca que não valia a pena. Né? A busca pelo riso, a busca pela alegria, né? Por ela mesma, como um fim em si mesmo. Ele vai dizer que isso é vaidade. Ele vai descrever isso, por exemplo, no capítulo 2, ele vai falar do riso, né? Da comédia, do entretenimento que eu falei agora há pouco. Tão comum nos nossos dias, não é que, cara, nada contra, é claro que não. Naquela época, sei lá, o pessoal jogava xadrez, jogava dama, talvez algum jogo de cartas, né, algum tipo de esporte. Nada contra, pelo contrário, né, muito saudável, muito legal, a gente precisa se distrair, não é, de vez em quando, muito bom, né? E hoje a gente tem 300 formas de fazer isso. Eu já falei aqui de um filme, a gente gosta de série, não é, de livros, não é, enfim, tanta videogame, nada contra o entretenimento, o riso, não é, a comédia, nada contra. O problema é quando a gente passa a viver em busca disso. E isso acaba atrapalhando a nossa vida. A gente, por exemplo, não consegue fazer o trabalho da escola, a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho. Você sabia, gente? Você sabia? Você deve saber disso. Tem empresa que proíbe os funcionários de usar celular. Existe isso. Não é porque se comprovou que o pessoal não consegue produzir porque não consegue sair do celular. É uma loucura, uma epidemia que a gente está vivendo. Tem gente dependente de aparelhos eletrônicos, né? De videogame, de jogos, de celular, de tablet e por aí vai. Então, quando a gente busca, né, o entretenimento pelo entretenimento, para não pensar em nada, para não lidar com as nossas responsabilidades, isso é ruim. Isso é ruim, esse é o problema. No versículo 3, ele vai falar, por exemplo, e é interessante isso aqui e leva a gente à reflexão. Ele vai falar que ele se entregou ao vinho, embora ele tenha feito isso com sabedoria. Né? Isso aqui é muito interessante, mais uma vez, muito semelhante ao entretenimento. Né? A Bíblia não tem problemas com bebida alcoólica, né? Assim, no sentido de proibição. É importante a gente saber isso. Né? O que a Bíblia fala, e fala assim de forma expressa, é que a pessoa não deve se embriagar. Né? Então, assim, não deve ser dado a muito vinho, não deve se embriagar. Essa é a questão. É claro, né? A gente tem a lei e a gente tem a nossa família. A lei, por exemplo, fala que é proibido que menores de 18 anos façam uso de bebida alcoólica. Então, assim, se está liberado pela lei, se a nossa família entende que liberados pela lei podemos fazer uso, não é, da bebida e tal, aí é outra história. Aí é outra história. Não é? Por quê? Você vai pegar, por exemplo, tem gente que trabalha com isso. Então você pega um sommelier, né? É uma pessoa que é especializada em bebida. Então, assim, ensina a harmonizar o vinho com o tipo da comida, não é, com a carne, com o peixe e por aí vai. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. O problema, gente, como eu já me referi e ele vai falar aqui também, é o exagero. É o uso de forma desmedida, de forma equivocada, que vai acabar gerando um vício, que vai acabar com a minha vida, vai acabar com a vida da minha família. E é isso que a gente não pensa muitas vezes. Por quê? A gente faz isso, ou busca isso, é a tentação, afastados de Deus, apartados de Deus e do seu ensino. E aí a gente não, né? Mas as pessoas vão ali se afundando no vício, que é muito triste, porque é uma doença.
É uma doença que precisa de tratamento, precisa de médico, precisa de acompanhamento. Então a gente precisa atentar para isso, porque a gente tem visto uma epidemia, ainda mais agora na pandemia, né, uma epidemia de alcoolismo, de uso de drogas, isso entre jovens. Então assim, a gente precisa abrir o olho, porque essa busca pelo prazer através do álcool, através de substância, através de droga, isso pode, né, falando de drogas e de álcool para criança e adolescente, então, né, pode não, vai, né, vai trazer seríssimos problemas para a nossa vida. Então a gente precisa abrir o olho, precisamos abrir o olho. Será que esse é o caminho? Então ele fala de conhecimento, ele fala de desfrutar das coisas, do vinho, da bebida, e ele vai falar dos versículos 4 a 17 também, da questão do luxo, não é? Da riqueza, do poderio financeiro. E isso aqui é muito interessante e não poderia ser mais atual. Porque a gente vive hoje a era dos mega ricos, não é? Imagina Jeff Bezos, né? O Elon Musk, se não me engano, é assim que pronuncia o nome dele. Enfim, né? O dono da Tesla comprou até o Twitter agora, está negociando aí o Twitter, não é? Bill Gates, Warren Buffett, gente muito rica, são os muito ricos dentre os ricos, e a gente é tentado a imaginar que assim, na riqueza, no poderio financeiro, a gente vai encontrar sentido para a nossa vida, e a gente sabe que isso não é verdade. Ah, Diego, mas ter um dinheirinho sobrando é legal, né? É óbvio que é legal. Né? É muito bom a gente ter uma situação financeira confortável. Mas a questão que a gente está discutindo aqui é: isso é capaz de fazer feliz a minha vida? É claro que não. Né? O autor do Eclesiastes vai dizer exatamente isso. No final das contas, se eu coloco a minha esperança nessas coisas, isso tudo é vaidade. É correr atrás do vento, não é? Não vale a pena, é tempo jogado fora, desperdiçado. E ele vai falar também sobre o trabalho, não é? Sobre o estudo, a gente pode considerar. Tudo isso muito bom, gente. Tudo isso muito bom. Pode ser, né, a gente caminhando aqui para a parte final da nossa aula, que ouvindo tudo isso, você pensa: poxa, Diego, mas aí então a gente não pode se divertir? Eu não posso querer ter um emprego legal, estudar, não é? Ter um bom rendimento financeiro para assim dar conforto para minha família, não é? Não pode isso? É pecado? A Bíblia não deixa, não autoriza? Não, gente, eu insisto. Tudo isso é muito bom: conhecimento, sabedoria, títulos, bom emprego, trabalho, não é? Desfrutar da amizade, da alegria, da companhia dos amigos, não é? A questão, eu vou insistir, eu estou insistindo, é a gente fazer isso diante de Deus. Lembra? Foi isso que a gente leu lá em Eclesiastes 2, versículos 24 e 26. Ele fala ali no versículo 24 que tudo isso deve vir da mão de Deus. Porque separado deste, diz o versículo 25, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? E aí é que reside a diferença entre o pecador, que ele vai dizer, e aquele que agrada, aquela que agrada a Deus. É quando a gente vive e busca essas realidades diante de Deus. Não é? Porque, por exemplo, o Novo Testamento vai dar umas pistas para a gente. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, o Paulo escrevendo aos Filipenses e dizendo assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, eu sou proibido de me alegrar? É claro que não. Mas essa alegria precisa ser no Senhor. Ou seja, segundo a vontade dele, segundo a palavra dele. Esse é o ponto. Ou seja, como que Deus quer que eu me alegre? Como que Deus deseja que eu desfrute de entretenimento, de conhecimento, de recursos financeiros, de prazer? Como que Deus tem disponibilizado, tem apresentado, tem entregado isso para mim? Ele vai falar, por exemplo, Jesus vai falar sobre isso, lá em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando da nossa relação com o dinheiro. Tem gente que se entrega ao dinheiro como se o dinheiro fosse um Deus. Aí o Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10, ele vai dizer: olha, de fato, olha a brincadeira que ele faz.
de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, vale a pena eu investir na piedade, eu investir na oração, na leitura da palavra de Deus, no conhecimento de Deus e fazer isso com alegria. Porque ele fala algo que é até um provérbio, né? A gente veio para esse mundo sem nada. E a gente vai sem nada dele também. Tendo sustento e com o que nos vestir, diz o Paulo, estejamos contentes. Aí ele vai dizer, olha o versículo 9, é importante. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, muitos desejos insensatos, perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Aí ele vai dizer o versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Está vendo? A questão não é o dinheiro. A questão é o tipo de relação que eu tenho, ou que eu nutro, ou que eu quero nutrir com o dinheiro. Esse é o problema, né? Então, assim, quando ele fala, por exemplo, aos Filipenses, ele lembra a gente, Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23, que a vida não acaba aqui, gente. A gente tem a eternidade, então a gente pode desfrutar da vida aqui, deve desfrutar da vida aqui, mas tem gente que vive como se só existisse isso, e aí faz maldade, humilha o outro, é arrogante, é ruim, não é porque não, né? Eu tenho aqui que garantir o meu. Ele fala, ó, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, viver é maravilhoso, viver é estar com Cristo, consciente da vida que Cristo tem para mim. Mas morrer também em Cristo, se chegar a minha hora, se for o meu chamado, é isso que ele está falando. Ok, é lucro. Então, assim, ele não está abrindo mão da vida para morrer. Ele não está preferindo morrer. Ele está com uma perspectiva equilibrada. E isso é importante para a gente. Deus deu uma vida aqui para nós desfrutarmos diante dele da melhor maneira possível. E essa vida se prolonga para a eternidade. E aí, Jesus, ele fala sobre isso lá em Mateus, no capítulo 6, eu estou caminhando para o final, dos versículos 26 a 34. É aquele texto famoso, quando ele fala sobre a ansiedade que tantas vezes toma a nossa vida, não é? E o convite que ele faz para a gente é o seguinte, olha lá, a partir do versículo 33, Mateus 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, as coisas que ele sabe que a gente precisa, nos serão acrescentadas. É extraordinário isso, né? É um convite para a gente aproveitar o dia, né? É um convite ao carpe diem em Deus. Em Deus. Senhor, o Senhor sabe o que eu quero, os anseios do meu coração, os meus desejos, as minhas aflições, as minhas dúvidas, o que me traz alegria, e eu quero colocar tudo isso diante do Senhor. Essa é uma oração que vale a pena a gente fazer, não é? E a gente refletir diante de Deus, o que dá sentido para a minha vida? Né? O que eu tenho buscado? Aonde está Deus em tudo isso? O que é um carpe diem para a minha vida de acordo com a vontade de Deus? Vamos pensar nisso? Pensa nisso ao longo dessa semana. Olha lá o Eclesiastes, dá uma olhada nas referências do Novo Testamento que a gente deu aqui e eu espero que Deus continue a falar ao seu coração. Amém? Vamos orar para terminar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque é ela que nos ensina a Tua vontade. E especialmente nessa temática que temos abordado, como desfrutar da vida da melhor maneira que a gente puder, porque a vida é um presente maravilhoso que o Senhor deu para cada um de nós. Ajuda a gente, Senhor, a entender o que é desfrutar de verdade da vida contigo. Uma vida que vale a pena, uma vida
cheia de sabedoria. Abençoa a gente assim, é a nossa oração, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, gente. Beijo. Boa semana para vocês. Até mais.